a exposição do livro de Números, irmãos, nós vamos voltar ao capítulo 20 de Números. A última pregação em Números foi do capítulo 20, verso 1 ao 13. Nós vamos do capítulo 20, do verso 14 até o fim do texto. Diz assim a palavra de Deus: Enviou Moisés de Cádiz mensageiros ao rei de Edom a dizer-lhe: Assim diz teu irmão Israel: Bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram a nós e a nossos pais. E clamamos ao Senhor, e Ele ouviu a nossa voz, e mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Deixa-nos passar pela tua terra. Não o faremos pelo campo, nem pelas vinhas, nem beberemos a água dos poços, iremos pela estrada real, não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda, até que passemos pelo teu país. Porém Edom lhe disse: Não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Então os filhos de Israel lhe disseram: Subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e o meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo senão passar a pé. Porém ele disse: Não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Então partiram de Cádiz e os filhos de Israel, e toda a congregação foram ao monte Or, e disse o Senhor a Moisés e Arão, no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebeldes à minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e Eleazar seu filho e faz-os subir ao monte Or. Depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo e aí morrerá. Fez Moisés como o Senhor lhe ordenara. Subiram ao monte Or perante os olhos de toda a congregação. Moisés, pois, despiu Arão de suas vestes e vestiu com elas a Eleazar seu filho. Morreu Arão ali, sobre o cimo do monte, e dali desceram Moisés e Eleazar. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram por Arão 30 dias. Isto é, toda a casa de Israel. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos, mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor, por tua palavra e pela oportunidade e privilégio que temos de ouvir a tua voz nessa manhã. Fala conosco, Senhor, ajuda-nos. Carecemos da tua graça, do teu Espírito para podermos proclamar a tua palavra e compreendê-la. Que o Espírito que a inspirou a tua palavra, possa iluminar-nos, trazendo entendimento e salvação. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Esse capítulo, irmãos, esse capítulo de Números, o capítulo 20 especificamente, ele começa e termina de maneira bem abrupta, mas não porque a história não tem correlação ou relacionamento, mas porque começa e termina com morte. O capítulo 20, no verso 1, fala da morte de Miriam. Chegando os filhos de Israel, toda a congregação ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, ali morreu Miriam, e ali foi sepultada. E também o capítulo 20 encerra com a morte de Arão. Perceba que a promessa de Deus, ou melhor, o juízo de Deus sobre Israel, de que eles não entrariam na terra prometida por causa do pecado, começa a se revelar de tal maneira que Israel, o povo vai morrendo pelo deserto, e agora o capítulo 20
Miriam morre no início da narrativa e Arão, o sacerdote, morre no fim da narrativa. Essa história ela tem um peso importante para toda a narrativa bíblica, porque nós aprendemos logo de imediato, não é, que essa estrutura organizada, fundamentada, inspirada por Deus, no Antigo Testamento, ela tinha um tempo e tinha uma data de validade. E é porque era imperfeita e eles não podiam conduzir o povo até o fim da história. Eles eram instrumentos de Deus até um dado momento, mas eles não poderiam ser aqueles que iriam levar até o fim a história. Era necessário um sumo sacerdote superior, era necessário um profeta superior, e isso então a Escritura passa a revelar. Mas entre essas duas histórias, que iniciam e terminam o capítulo 20, você tem na última sessão especificamente, não é? Você tem antes o pecado das águas de Meribá, como nós já expomos no último encontro, quando pregamos em Números, e agora uma sessão que antecede a morte de Arão, que é a entrada na terra prometida por meio das terras de Edom, e o conflito que existe entre Israel e Edom, naquele momento em que eles tentam passar pela terra para chegar à terra prometida por um caminho mais fácil e mais rápido. O ponto em questão aqui, irmãos, e nós temos que trazer a nossa memória imediatamente, é que essas duas últimas narrativas, essas duas últimas histórias, não é? Elas mostram diretamente que Deus ele guia o povo de Israel pelo deserto, até mesmo quando o caminho que eles pensam que eles devem seguir está fechado. Eles vão retornar para o caminho que Deus estabeleceu. E Deus também estabelece nessa narrativa que o sumo sacerdote que ele havia escolhido não era aquele principal, aquele que levaria Israel até a entrada na terra prometida. Deus iria levantar alguém superior. A história mostra que é esse povo que caminha pelo deserto, que lida com as sombras e tipos, estão diante da realidade de que essas sombras e tipos não têm em si mesmo, não podem em si mesmo revelar toda a glória do Evangelho. É necessário algo superior. E é isso que a narrativa vai mostrando. A entrada na terra e a morte de Arão como sacerdote. A primeira parte, eu quero que você volte comigo, por favor, no verso 14 até o verso 21. Então, nós temos nessa primeira sessão, Israel, veja, enviado por Moisés. Entenda que o texto diz, enviou Moisés de Cádiz, mensageiros ao rei de Edom. Eles iam passar, entenda que, se eles passam por Edom, eles iriam imediatamente adentrar a terra. Se eles passam por Edom, eles iriam cortar a terra mais rápido. Entretanto, não era esse o caminho que Deus havia proposto para eles. Só que Moisés envia mensageiros para ter um diálogo com eles. É interessante que Moisés vai dar os argumentos para eles. Entenda o que diz o texto, verso 14. Enviou Moisés de Cádiz, mensageiros ao rei de Edom, a dizer-lhe. Entende que aquilo que vai ser dito, foi dito por Moisés. E ele diz, assim diz teu irmão Israel. Perceba que ele usa o primeiro argumento falando do relacionamento familiar que existe entre Edom e Israel. Ora, entre Esaú e Jacó. É essa história que eles estão diretamente associados. E aqui, nesse momento, ele traz à memória essa filiação, dizendo, assim diz teu irmão Israel. Você percebe que aqui ele chama pela filiação. Nós temos um pai comum. Israel é irmão de Edom. Jacó é irmão de Esaú. Só que eles se separaram e, de fato, Edom, que procede de Esaú, sem dúvida alguma é um povo que agora se apartou e é inimigo do povo de Deus. Mas só que ele anuncia a ele algo que Deus fez. Entenda, irmãos, isso é parte da nossa caminhada, não é? Nós adentramos em cidade, saímos de cidade, entramos em locais, nos relacionamos com pessoas e sempre nós falamos do que Deus fez conosco. Pelo menos deveria ter sido e deveria ser essa a nossa fala. Nós sempre falamos o que Deus fez conosco. Só que aprenda algo desde cedo na sua vida. Nem sempre, e ou melhor dizendo, a maioria das vezes,
A misericórdia com que Deus te tratou não será a misericórdia com que o mundo te tratará. Que a maneira como Deus te trata não é a maneira como o mundo te trata. A maneira como o Senhor cuida de você não é a maneira como o mundo pensa sobre você. Pelo contrário, desde cedo a Escritura estabeleceu um padrão muito claro. Deus colocou inimizade entre a descendência da mulher e da serpente. E essa inimizade se revela de várias maneiras na história, a ponto de João, na sua primeira carta, no capítulo 3, verso 11, descrever que nós não somos, aquele que ama, esse é filho de Deus, e nós não odiamos ao nosso irmão como Caim. Percebe que a primeira revelação do ódio da linhagem da serpente contra os filhos de Deus se dá quando Caim se levanta para matar Abel. E aqui é a mesma coisa que está acontecendo. Ora, eles vão falar daquilo que Deus fez com eles. Perceba bem a linguagem que ele utiliza. Na parte B do verso 1, ou melhor, do verso 14, ele diz: bem sabes todo o trabalho que nos tem sobrevindo, como nossos pais desceram ao Egito, e nós no Egito habitamos muito tempo, e como os egípcios nos maltrataram, a nós e a nossos pais. Clamamos ao Senhor e Ele ouviu a nossa voz. Mandou o anjo e nos tirou do Egito. E eis que estamos em Cádiz, cidade nos confins do teu país. Coisa interessante. E aí ele imagina que seja isso uma implicação direta. Deixa-nos passar por tua terra. Deixa-nos passar pela tua terra. Nós somos um povo que foi escravizado e maltratado no Egito. Deus ouviu as nossas orações e enviou um anjo para nos libertar daquele lugar. As nossas aflições Deus ouviu. O nosso sofrimento Deus atentou para ele. A nossa angústia foi ouvida pelo Senhor. E Ele enviou um Salvador para nos tirar da morte. Mas não espere que os homens do mundo tratem vocês da mesma forma como Deus tratou vocês. Isso não é o que acontece na história. Ao descrever toda a obra da redenção, o texto diz assim, verso 18: porém Edom lhe disse: não passarás por mim, para que não saia eu de espada ao teu encontro. Eles ainda argumentam, dizendo: ora, o Deus que nos libertou foi o Deus Todo-Poderoso. Ele é justo. E nós somos um povo que pratica a justiça. Veja, nós não vamos tirar nada de vocês. Nós não vamos pegar nada que seja seu. Nós vamos apenas passar por esse caminho. Até a água que bebermos, dos soldados e dos animais, qualquer um deles que beber da tua água, nós pagaremos por isso. Apenas nos deixe passar pela estrada. Apenas nos deixe passar por essa estrada. Veja o verso 19. Então os filhos de Israel lhe disseram: subiremos pelo caminho trilhado, e se eu e meu gado bebermos das tuas águas, pagarei o preço delas. Outra coisa não desejo, senão passar a pé. Aí ele continuou: não passarás. E saiu-lhe Edom ao encontro, com muita gente e com mão forte. Assim recusou Edom deixar passar Israel pelo seu país, pelo que Israel se desviou dele. Ele não foi permitido passar por aquele caminho. É interessante, irmãos, nós notarmos que dentro dessa estrutura do texto que nós acabamos de ler, não é? Você vai perceber um princípio bem interessante na narrativa do texto. Veja, Deuteronômio vai citar de novo essa história, não é? Os capítulos iniciais de Deuteronômio, ele vai diretamente lidar com essa narrativa, como nós sabemos nesse texto. Queria que você abrisse comigo lá, por favor.
capítulo 1. Deuteronômio, deixa eu pegar só um minutinho, por favor. Do capítulo 2, você vai encontrar, desculpa, todo o capítulo 2 de Deuteronômio, que vai a jornada de Cádiz até Zered. Você vai encontrar toda essa narrativa. Deixa eu começar a partir do verso 1. Ele diz assim: depois viramo-nos e seguimos para o deserto, o caminho do mar vermelho, como o Senhor me dissera, e muitos dias rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me falou, dizendo: tende já rodeado bastante esta montanha, virai-vos para o norte, ordena ao povo, dizendo: passareis pelos limites de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e eles terão medo de vós, portanto, guardai-vos bem. Não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Aí você percebe que eles não lidam com Esaú e Edom como a quem vai possuir a terra, isto é, como quem vai dominar aquela terra, porque Deus já havia dito a eles que aquela terra não pertencia a eles, pertencia a Esaú, a Edom, não a Israel. Por isso que o discurso deles é: nós não queremos a terra, nós queremos passar por ela, não queremos nada, apenas passar por ela. E veja a sequência do texto, né? Verso 5, não vos entremetais com eles, porque vos não darei da sua terra, nem ainda a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por possessão a montanha de Seir. Comprareis deles, por dinheiro, comida que comais, também água que bebais, comprareis por dinheiro, pois o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos. Ele sabe que andas por este grande deserto. Estes 40 anos o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou, nada te faltará. Passamos, pois, flanqueando assim nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, como o caminho de Arabá, de Elate, de Eziom-Geber, viramos-nos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. O Senhor descreve em Deuteronômio que eles não vão passar por esse caminho, eles vão entrar por outro caminho, porque aquela não é a terra. Perceba, o caminho não era exatamente aquele, mas eles desejavam passar por ele, porque era o caminho mais rápido, era um caminho mais fácil. Eles deveriam rodear aquele caminho, não passar por meio dele, no meio deles. Mas eles tentaram fazer isso. Interessante que Moisés aqui diz: veja se eles não permitem a nossa entrada. Diga a eles que nós não queremos a terra. Eles têm certeza que Deus não deu aquela terra a eles, por isso eles não vão para a batalha com eles, por isso eles não vão partir para a guerra contra eles. Eles sabem disso. Eles perderiam, não porque eles não eram capazes, mas porque Deus não entregou aquela terra a eles. Eles deveriam passar por outro caminho. Ora, a maneira como Esaú, como Edom, vamos chamar assim, lida com o erro, com a postura de Israel em tentar passar, revela exatamente o modo como o mundo trata aqueles que chamam pelo nome do Senhor. Interessante, quando nós pensamos nisso, irmãos, nós lembramos especificamente das palavras de Matthew Henry, quando ele comenta esse texto. Ele diz exatamente que o mundo não tem interesse em tratar o povo de Deus como Deus o tratou. O mundo odeia a igreja e o povo de Deus. É verdade que Edom não era o povo de Deus. É verdade que Edom não temia o Senhor. É verdade também que Deus não havia entregue Edom nas mãos de Israel. Mas
eles não poderiam passar por ela para possuí-la. Por isso eles tentaram um meio termo. Nós vamos passar apenas como pedestres, como aqueles que caminham pela terra. Nós não queremos a terra. Nem assim foi permitido. Nem assim eles puderam passar pela terra. Ora, essa é uma maneira bíblica de entender como o mundo trata a igreja, mas é também uma maneira contrária de podermos compreender que a igreja não trata assim aqueles que lhe fazem mal. É interessante que essa é a postura, porque Edom e o povo de Esaú, veja, vai ser chamado pelo nome do Senhor. Eles vão crer no nome do Senhor. Você vai, por exemplo, abrir a sua Bíblia, lá no livro de Amós. Eu queria que você abrisse comigo a Escritura. Amós, capítulo 9. Especificamente, o final da profecia do capítulo 9 de Amós. Amós, capítulo 9. Verso 11 em diante diz assim: Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas e, levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas. Veja, aqui a profecia é muito clara. Veja, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome. E aqui eles chamam pelo nome do Senhor. E essa é a imagem do povo de Deus. O povo que se chama pelo meu nome. O Senhor não os trata de acordo com a sua própria iniquidade nesse contexto. Eles são punidos, mas eles são alvo da misericórdia de Deus. Interessante pensar nisso, porque esse texto, irmãos, esse texto especificamente do capítulo 9 de Amós, ele se cumpre lá no livro de Atos, no capítulo 15. Queria que você abrisse as escrituras comigo lá em Tiago 15, por favor. Desculpa, Atos 15. Atos 15, que é o parecer de Tiago. Tiago vai exatamente dar a declaração e o resultado da assembleia e do concílio. Verso 12 em diante do capítulo 15 do livro de Atos. Diz assim: Toda a multidão silenciou, passando a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio dele entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: Irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Perceba a linguagem. Ele visitou os gentios, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Conferem com isso as palavras dos profetas, como está escrito: Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Perceba que aqui, o Novo Testamento, ele cita o texto de Amós, mas ele faz uma mudança interessante. Ele não cita o nome Edom. Ele pega Edom e todos os povos da terra, o resto dos povos da terra, e chama, veja no verso 17, para que os demais homens busquem o Senhor. Para que os demais homens busquem o Senhor. Isto é, aquele povo que está no meio do caminho de Israel, para entrar na terra prometida, esse povo que trata Israel dessa maneira, e que não vai ser tratado por Deus da mesma maneira. Aí nós temos um princípio interessante. Não espere que o mundo trate você como Deus te tratou, mas trate as pessoas como Deus te tratou. Esse é um princípio bíblico importante. Não espere que o mundo trate você como Deus te tratou, mas trate as pessoas como Deus tem tratado contigo.
Interessante que esse princípio das Escrituras é importante pelo fato de que nós somos exortados pelo próprio Senhor no próprio texto da libertação do cativeiro egípcio. Quando Deus em Êxodo diz a Israel que eles vão entrar na terra prometida e lá haverá escravos e eles serão, e Israel vai ter os seus escravos ali. E Deus diz assim a Israel: não tratem esses homens como vocês foram tratados no Egito. Não façam com eles o que fizeram convosco. Tratem com eles com misericórdia. Esse caminho é exatamente o caminho que o Senhor estabeleceu para o seu povo. Não era o caminho de Edom, mas aquela história tinha um papel importante. Revelar que Deus vai conduzir Israel por vários caminhos. E no deserto, dentre os muitos problemas, estão aqueles que se levantam contra o povo de Deus e que não têm misericórdia, não têm bondade e que não fazem o bem. Por isso nós somos chamados a fazer aquilo que o Senhor fez. Daí nós somos exortados no Novo Testamento a fazer assim. Nós devemos amar o nosso inimigo e orar por aqueles que nos perseguem. Nós somos exortados a fazer assim no Novo Testamento, porque, como lemos de Mateus 18, se o teu irmão pecar contra ti, vai a ele. É o ofendido, é o que foi humilhado, é o que sofreu, é o que vai fazer o bem ao outro. Isso quebra uma estrutura também, irmãos, viciosa, que a psicologia tenta estabelecer na vida das pessoas, que é como se fossem os traumas. E que o que nós fazemos é fruto do que aconteceu comigo no passado. E me trataram assim, fizeram isso comigo, me trataram daquela maneira, logo eu tenho que replicar isso na minha conduta. O Senhor diz: ora, vocês não vão fazer com eles os traumas que deixaram em vocês. Vocês não vão tratar as pessoas do modo como vocês foram tratados. Vocês vão tratar as pessoas como Deus tem tratado você, com misericórdia, com graça. Ele ouviu o nosso clamor, Ele ouviu a nossa oração. E essas são as implicações diretas da vida. Israel precisa passar por aquele caminho. E precisava ser impedido naquele caminho. Para que eles aprendessem, desde cedo, desde muito, que eles não poderiam esperar a misericórdia dos outros, como Deus foi misericordioso para com eles. Mas que eles deveriam ser misericordiosos, como Deus foi misericordioso para com eles. E é isso que Deus requer de nós. A sessão encerra, e eu queria que você voltasse comigo para a última parte, para a morte específica de Arão. A última sessão, no capítulo 20, por favor. A partir do verso 22. Do verso 22, nós vamos encontrar a morte de Arão especificamente. Então partiram de Cádiz. Veja, então a conexão é clara. Essa é uma outra narrativa, não é? Eles passam por esse momento e agora eles partem de Cádiz. Foi lá que aconteceu isso. E os filhos de Israel, toda a congregação foram ao monte Or. Disse o Senhor a Moisés e a Arão no monte Or, nos confins da terra de Edom: Arão será recolhido a seu povo, porque não entrará na terra que dei aos filhos de Israel, pois fostes rebelde a minha palavra nas águas de Meribá. Interessante, você tem aqui uma declaração bíblica que Deus não tem
o culpado por inocente e que o pecado é algo seríssimo, porque Deus é santíssimo e ninguém que comete pecado pode adentrar os portões celestiais, o fim da história. Se alguém comete pecado, esse não é aquele que vai conduzir o povo até o fim. Se alguém comete pecado, veja, já foi dito a Moisés, no início do capítulo 20, que ele também não entraria na terra prometida por causa desse pecado. Agora Arão vai morrer por causa desse pecado. Mas há uma diferença interessante, irmãos. Eu queria alertá-los quanto a isso. Acho que é bem importante percebermos isso. Quando no versículo 26 diz assim o texto: depois despe Arão das suas vestes e veste com elas a Eleazar, seu filho, porque Arão será recolhido a seu povo, e aí morrerá. Interessante, essa é uma expressão belíssima no Antigo Testamento, ser recolhido ao seu povo. Porque há uma outra expressão, é cortado do seu povo. O outro é recolhido. Você percebe o pecado que ele cometeu, ele vai ser punido por ele, mas ele não foi cortado do meio do povo, ele foi recolhido ao seu povo. A iniquidade e o pecado fazem com que pessoas sejam cortadas, mas necessariamente não é porque nós somos pecadores que nós vamos ser cortados, se não somos pecadores redimidos, restaurados em Cristo. Nós somos cortados se Cristo não nos perdoou os pecados, se não estamos nele, mas ele foi recolhido ao seu povo. Era essa a consciência do povo de Deus. Assim foi com Abraão, ele foi recolhido. Assim são os patriarcas, eles são recolhidos ao povo. Eles não são cortados do povo de Deus. Seus pecados são perdoados. Sim, ele não pode conduzi-los, porque ele é pecador. E a morte impede que ele dê sequência. Daí a necessidade de um sacerdote, sumo sacerdote que seja eterno. Daí a razão pela qual, não é, o sistema sacrificial e o sacerdotal de Arão, da linhagem de Arão, não poderia prevalecer, porque eles trocam, há uma alternância, isto é, quando morre alguém assume, quando morre alguém assume, e sempre associado à morte. Sempre alguém morre e outro assume. E esse conceito mostra que esse não é o sistema perfeito. Ora, é só você abrir a sua Bíblia comigo lá em Hebreus capítulo 7, por favor. Hebreus capítulo 7. E você vai encontrar exatamente essa mesma linguagem. Deixa eu pegar do verso 20 em diante. 7, 20 em diante. E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que ele disse, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles que são feitos sacerdotes em maior número, veja, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número. Por quê? Porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar
totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aquele sacerdócio não poderia continuar, porque era interrompido pela morte. Chegou o fim da caminhada de Arão. Ele é levado por Moisés ao monte. É uma história que nos lembra a história de Abraão levando seu filho para ser imolado. Ele pega Arão e o seu filho e leva ao monte. E quando chega no monte, naquele local específico, ele tira a vestimenta de Arão, sacerdotal, porque ela não poderia se contaminar com a morte. A morte contamina. E a sua vestimenta não poderia se contaminar. Antes de morrer, ele é despido completamente. Ora, e nos faz lembrar, irmãos, e nos faz lembrar, naquele ato, que nós viemos nu ao mundo e voltaremos nu desse mundo. A morte de Arão nos faz lembrar que nós gastamos as nossas energias e a nossa força com as coisas dessa terra. E que nós queremos conquistar tanta coisa nesse mundo. E que nós vamos deixar todas essas coisas. Há uma vestimenta que essa nos assegura da eternidade, que é o vestir-se da justiça de Cristo, da roupa de Cristo. Essa linguagem bíblica, ela é muito importante porque a roupa sacerdotal, ela descreve exatamente toda a obra do sacerdote. Quando lá em Isaías 59 o profeta diz que não havia ninguém que pudesse interceder pelo povo, Deus, o próprio Deus, então, com seu próprio braço trouxe a salvação e ele se vestiu. Foi assim lá no Éden. Quando nós primeiro tentamos nos vestir, quando o nosso pecado se revelou, ele vem e nos veste. Essa vestimenta é que nos dá acesso a essa festa celestial. O traje determinado por ele para adentrarmos a essa festa celestial. Mas nós somos lembrados também, ali naquele momento, que o sacerdócio estabelecido por Deus na antiga aliança tinha um fim. Apontava para algo mais glorioso. Arão não era aquele homem. E que ele veio de uma forma e voltou da mesma forma. Ele foi despido diante de todos. Mas o impressionante, ele vê antes de morrer, Eleazar, seu filho, sendo vestido com a sua roupa. Deus não abandonou o seu povo. Eu imagino que antes de morrer, na expectativa do Messias, ele tenha falado o que Simeão falou lá no templo, quando pegou o filho, o Redentor do mundo, nos seus braços e disse: agora, Senhor, pode me despedir em paz, porque os meus olhos viram a salvação. O seu filho, que dá sequência à história, se veste com a sua roupa e vai adiante conduzindo o povo de Deus. É por isso que não há eternização. Lembro-me das palavras de José: eu vou morrer, capítulo 50 do livro de Gênesis.
mas Deus levantará outro que tirará vocês daqui. Porque há um Senhor, e esse pastor, e governador, e rei, ele é o Senhor da igreja. Esse é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, que não tem princípios, que não tem princípio nem fim, que não tem genealogia, é filho do Deus Altíssimo. Esse sumo sacerdote, ele sim é o único que pode nos conduzir até a mansão celestial, até a entrada na terra prometida, e ele adentra conosco. E hoje à noite, na pregação de hoje à noite, em João capítulo 10, ele vai dizer exatamente isso. Eu sou o bom pastor. E é interessante, ele vai se comparar com os fariseus que não sabem governar, nem governar o povo. E diz, eu dou a vida, a minha vida pelas ovelhas. Você percebe? Ele conduz as ovelhas pelo vale da sombra da morte. Ele vence a morte, ele ressuscita. Esse é aquele que tem todo o poder para nos conduzir até a terra prometida. Nenhum outro mais. É por isso que Josué, que vai tomar o lugar de Moisés, tem o nome de Oséias, o texto sagrado diz. Oséias é salvação. Josué, Deus é a salvação. Em outras palavras, é Deus quem vai nos libertar, é Deus quem vai nos conduzir até a terra prometida. E a linguagem bíblica revela exatamente isso, com os trajes sendo tirado, a morte diante dele, o seu filho revestido com a sua roupa. Ainda não era o Salvador, mas certamente ele viria. Ele morre, diz o texto. E eles descem, e descem apenas dois: Moisés e Eleazar. Diferente de Abraão, que subiu com o filho e desceu com ele. Arão ficou. Eleazar vai dar continuidade ao seu ministério. Quando ele chega, eles entendem, Deus não julga apenas a igreja, julga apenas também Moisés, Arão e Miriam. Ninguém é apto. Todos são pecadores e carecem da glória de Deus. Virá um perfeito que nunca cometeu pecado. E eles choram a morte dele por 30 dias. Acho bem interessante que um comentarista disse: às vezes nós perseguimos alguém com tanta veemência, quando morre, nós vamos encher o seu túmulo de flores. Murmuravam dele, agora murmuram a sua morte. Choram a sua morte. 30 dias. Mas oprimiram Arão, fizeram grandes tribulações sobre a vida dele, a ponto dele tomar decisões as mais terríveis, como o bezerro de ouro, em Êxodo 32. Agora eles choram a morte de Arão. Diferente do nosso Senhor, Jesus Cristo. Quando ele ressuscita dentre os mortos, no caminho de Emaús, os homens iam conversando. E por que vocês estão tristes e conversando essas coisas? Você não sabe o que aconteceu. O povo de Israel, os discípulos fugiram, se esconderam. Cristo morreu. Eles passaram a sofrer por causa disso. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele venceu a morte. E ele venceu a morte plenamente. E ele disse aos discípulos dele: não se turbe o vosso coração. Creia em Deus.
creia em mim. Para onde eu vou, para onde eu irei, vocês irão comigo, estarão comigo. E essa é a promessa que nós temos do Senhor. Ele morreu e nós não choramos a sua morte no sentido de que ele permaneceu nela. Ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele é pleno redentor. E é dessa vestimenta que nós nos vestimos. Essa é a manifestação plena da graça de Deus para com o povo dele. Nós podemos então concluir dizendo 3 coisas básicas e fundamentais. Primeiro, essa é a maior manifestação da graça de Deus para com o seu povo. Um redentor que nos redime de todo o pecado, tendo se tornado homem, morreu pelo meu pecado, sem nunca ter cometido pecado, e vence a morte, ao terceiro dia, ressuscita dentre os mortos. Nada poderá mais nos deter, nós estamos livres, porque nem a morte pode nos deter. Como diz o texto sagrado, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a graça de Deus sobre nós. Essa é a bondade de Deus para conosco. Essa é a misericórdia de Deus para conosco. Arão pecou, mas foi salvo. Nós somos pecadores. Em Cristo somos redimidos dos nossos pecados. E há salvação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas outro ponto é importante também. Deus julga o pecado. Mesmo Arão tendo sido salvo, ele morreu por causa do pecado. Moisés também, Miriam também. Não há diferença disso. Deus trata os nossos pecados. Por isso, arrependa-se dos seus pecados. Busque uma vida santa diante de Deus. E Ele perdoará os seus pecados e sarará a tua consciência que foi ferida por causa do pecado. E por último, nós podemos ter a certeza que essa graça que é superior, que foi manifestada a nós em Cristo Jesus, que nos redimiu do pecado, mesmo que Ele nos discipline por causa dos nossos pecados, essa graça que superabundou em nós, não deve ser a expectativa da maneira como que eu imagino que as pessoas vão me tratar. As pessoas não vão me tratar com misericórdia, nem vão me tratar porque eu sou um servo de Deus, me tratar com dignidade. Pelo contrário, o mundo nos odeia. Mas nós temos um modo de viver. Nós tratamos os outros como Deus nos tratou. Nós disciplinamos, nós somos inimigos do mal e do pecado, e somos contrário ao pecado, e disciplinamos os nossos filhos porque eles erram e pecam contra o Senhor. A igreja há disciplina porque há pecado contra o Senhor. Mas a nossa certeza e convicção não repousa no fato de que nós temos de tratar o pecado com justiça, porque Deus trata o pecado com justiça. Mas nós temos a convicção de que o modo como Ele nos tratou precisa refletir o modo como devemos tratar os outros. Nós não vamos dar aos outros aquilo que nós recebemos, no sentido do pecado. Nós não vamos fazer o mal a quem nos faz o mal. Nós vamos orar por aqueles que nos perseguem e servir aqueles que nos odeiam. Deve ser essa a postura do crente, porque foi exatamente isso que Deus fez com o seu povo. Você que não tem a Jesus Cristo como seu Salvador, nessa manhã, eu preciso lhe dizer isso. Não há esperança para você, porque, primeiro, se você não está em Cristo, você está no mundo, e estando no mundo, você vive longe de Deus. Você é inimigo do Senhor. Você não sabe o que é a misericórdia. Ora, se você trata bem alguém por um princípio, esse mesmo princípio te condenará.
porque você trata bem alguém com base em alguma lei que você escolheu. Mas não é a glória de Deus por meio do Evangelho em Cristo. Você trata as pessoas bem porque você acha que vai ganhar alguma coisa em volta. Você faz, na realidade, boas obras, acreditando que vai ser salvo por elas. Você precisa reconhecer que isso não vai redimir tua alma. Nós vamos tratar os outros bem por causa da maneira como Deus em Cristo nos tratou. Esse é o princípio do Evangelho. Então, rejeite as tuas obras, rejeite o bem que você tem feito como base da tua salvação e creia naquele que nunca morreu eternamente, porque é eterno. Creia naquele que se tornou homem e morreu 3 dias e ressuscitar ao 3º dia e nos livrar da morte, do diabo e do pecado. Confie nele, na obra dele, e a graça recebida será a graça manifestada para com todos aqueles que estão ao teu redor. Venha a Cristo hoje, abandone as tuas próprias obras, confie na obra de Cristo e seja salvo. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Nós te damos graças, ó Deus, por tua palavra nessa manhã, pela oportunidade de refletirmos sobre a glória da tua obra e da tua misericórdia para com o teu povo. Ensina-nos, ó Deus, como tua igreja, como teu povo, andarmos nesse mundo como aqueles que refletem a glória do Evangelho. Que quando alguém nos faz mal, nós não retribuímos com mal. Nós não tratamos os outros como somos tratados. Nós devemos tratar os outros como Cristo nos tem tratado. Pedimos ao Senhor e confiamos no Senhor que o Senhor há de transformar o nosso coração e nos fazer viver dessa forma para a tua glória. E também, Senhor Deus, nós clamamos ao Senhor que desvenda os olhos daqueles que estão cegos e perdidos nessa manhã e carecem de salvação. Que eles confiem no sumo sacerdote que é Jesus Cristo, que nunca cometeu pecado e que é eterno e vive para sempre. Porque ele venceu a morte, nós podemos confiar nele plenamente.